Olá pessoal, essa é mais uma de nossas videoaulas do nosso curso de introdução, ao GeoGebra, Eu sou o professor David Oliveira e nesta videoaula a gente vai tratar de mais duas disposições que a gente tem no GeoGebra e discutir algumas funcionalidades, bem poucas. O objetivo é um curso de introdução, de apresentação, que é a parte da janela 3D e do cálculo simbólico, do Computer Algebra System, que também permite que a gente manipule expressões do ponto de vista analítico. Então, o nosso roteiro da nossa videoaula vai ser três elementos que a gente vai se basear. O primeiro é apresentar a janela 3D, uma apresentação básica de alguns elementos associados à janela 3D. No segundo momento, a gente vai explorar a disposição de cálculo simbólico. E, por fim, vamos tratar de um exemplo que seja aplicável em sala de aula, ou que seja próximo para alunos de sala de aula, explorar alguns resultados associados. Bem, no caso da janela 3D, a gente vai explorar três itens aqui que a gente vai apresentar aqui. Um deles é a apresentação das três dimensões, a questão da discussão de funções e relações que a gente pode inserir, a interseção entre elementos no 3D e, finalmente, um exemplinho de cálculo de volume dinâmico que a gente vai, inclusive, utilizar na hora de ilustrar o exemplo. Então, vamos começar inicialmente. A gente vai passar para a janela do GeoGebra. Então, eu estou aqui no GeoGebra Classic, abri e você viu que a disposição é do 2D. A primeira coisa que a gente vai fazer é trocar a disposição. Então, a gente vai vir aqui no lado direito aqui da tela e vamos abaixar aqui nas disposições, e vamos para a disposição de janela 3D. É possível a gente mostrar a janela 3D e a janela 2D simultaneamente, Então, a primeira coisa que a gente observa aqui é o seguinte, é que as nossas informações agora são baseadas em eixos de coordenadas, em três eixos, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, aqui, que está presente. É possível a gente alterar a questão de visualização. Um exemplo que a gente está vendo é essa forma aqui de visualizar os eixos, mas podemos mudar de acordo com o nosso interesse a mobilidade aqui, a posição da qual a gente está visualizando, e incorporar até animações, ou seja, giros, que a gente pode fazer em torno do ponto de observação. Além disso, eu posso explorar aqui a alteração gráfica, então eu posso exibir os eixos ou não, neste caso aqui, deixar só com a exibição dos eixos, deixar sem exibição dos eixos, colocar aqui somente a exibição do plano XY e colocar os eixos associados, além de colocar, por exemplo, grades também, se eu quiser, ao invés de trabalhar com o eixo coordenado, com aquela região em cinza, eu posso trabalhar com uma grade aqui, que vai informar sobre o plano XY. Então, tem essas possibilidades de alteração, e outras possibilidades que eu posso fazer, mostrar sobre de pontos de observação, a partir dos planos diferentes, XY, YZ e ZY, aliás, desculpe, XY, XZ e YZ, ou simplesmente tomar o ponto de observação de interesse. Então, eu posso explorar essa ferramenta aqui.
O interessante é que agora eu vou ter um conjunto de 3 coordenadas, na verdade, então que vão informar sobre todos os objetos, sejam pontos, retas, segmentos, objetos regulares aqui, né? Tetraedros, enfim, poliedros de maneira geral. E todas as construções serão a partir de um eixo tridimensional. Então, para ilustrar, eu vou criar como exemplo alguns pontos, que é o objeto mais simples que a gente tem aqui. Ó. Então, eu vou selecionar a opção ponto e agora eu vou selecionar no XY. Por isso que é interessante que eu posso visualizar a janela 2D simultaneamente a janela 3D, se eu quiser exibir. Ó. Então, eu vou poder colocar a janela 2D, ela vai colocar simultaneamente o que eu estou fazendo aqui no plano XY, aqui no tridimensional. Vou deixar, não vou exibi-lo, né, para a gente focar aqui no tridimensional. E vou criar um ponto aqui, como eu disse, esse ponto vai ser criado. Você vê que eu tenho... primeiro eu vou escolher o elemento XY, né, a coordenada XY na qual o ponto vai se localizar. E aí eu posso, se eu quiser, subir ou descer o ponto a partir da coordenada, né, completando a terceira coordenada. E aí posso colocá-lo da maneira como quiser. Então eu vou colocar um ponto aqui, ó, vou fazer uma movimentação no XY e vou colocar o ponto no plano XY. A gente vai colocar aqui no elemento 3, 3. Neste caso ele está no negativo, o valor negativo aqui, aliás, positivo, né? Tá positivo, aqui está o negativo. E vou fazer vou subir aqui, ó, para ele chegar no 3, 3. Então, esse ponto aqui. Por que eu vou fazer isso? Que eu vou assinalar um segundo ponto aqui, ó. E vou tomar esse ponto, vamos tomar ele na origem, na própria origem, o ponto 0, 0 aqui. Ele inclusive foi apontado com uma interseção. Eu vou dar uma mobilidade nele aqui, eu vou movimentar ele. O ponto B, eu não estou conseguindo selecionar ele aqui. Vou excluir ele aqui e vou criar um ponto B num outro local aqui, ó. Vou assinalar aqui no elemento 1 e vou deixar ele no plano. Então, se a gente fizer toda a mobilidade no plano aqui, ó, você vai observar que os pontos, esse ponto está no chão, né? No chão, eu digo no plano XY, e esse ponto aqui, ó, o outro ponto está vamos dizer assim, num elemento diagonal aqui, ó, uma posição diagonal. Se a gente tomar o 3, 3 aqui. Muito bem, criei os dois pontos aqui, ó, estou observando, neste caso aqui, estou observando acima do plano XY, né, meu ponto de observação acima do plano XY. Bem, eu posso, claro, fazer várias operações utilizando dois pontos. Eu vou usar algumas bem simples, por exemplo, a criação de uma reta. Eu posso criar uma reta ou um segmento de reta, né? Ou uma semi-reta, né, que vai partir de um determinado ponto, ou mesmo um vetor a partir desses dois pontos. Eu vou criar uma reta aqui. E aí, para tanto, eu vou selecionar dois pontos. Esse primeiro A, e ó, automaticamente ele já assinala o segundo, ele já busca o segundo ponto. Eu poderia criar o segundo ponto aqui, mas eu vou escolher o ponto B, ó. E automaticamente eu tenho uma equação de reta aqui, descrita. Associada, né, a este ponto. Essa equação aqui, o seu lambda, ele vai considerar aqui como sendo um ponto, né, dentro dessa reta aqui, ó. Então o lambda é como se esse fosse um eixo de coordenadas transformado e eu tenho um ponto que pode variar dentro dessa reta aqui, ó, dentro. Então eu posso tomar pontos aqui, ó,
dentro dessa reta. Vocês estão vendo? Então o ponto varia, ponto em F, ele varia dentro dessa reta aqui com essa notação. Bem, eu não vou trabalhar com o ponto C em si, eu vou apagar aqui e poderia explorar aqui a ferramenta, né, de outras formas. Uma outra possibilidade que a gente tem aqui, como a gente trabalha com o eixo, com o conjunto de coordenadas tridimensional, é criar planos, né, na verdade. Não só polígonos, mas planos a partir de pontos. Eu vou criar um terceiro ponto aqui, ó. Eu tenho a reta criada, mas vou criar um terceiro ponto aqui. Esse ponto eu vou criar aqui na coordenada 3, 4 e vou subir ele um pouquinho. Por que eu vou fazer isso? Porque agora eu vou utilizar essa ferramenta de criar um plano a partir de 3 pontos. Então, se eu escolher esse ponto e esse ponto, automaticamente eu criei um plano. Você vê que a visibilidade dele aqui, ó, ele está em destaque em laranja, mas olha só, se a gente fizer a movimentação, a gente consegue observar aonde esse plano está passando. Nesse caso, ele está passando exatamente em cima da reta, né? Se a gente tomar aqui o resultado dele, mas é um plano que passa por esses 3 pontos. Claro que se eu alterar o ponto C, o plano vai se alterar. Então, se eu movimentar o plano C, à medida que eu movimento o ponto C, melhor dizendo, eu estou movimentando ele no eixo XY, a altura está mantendo-se estática, e ele está movimentando o plano resultante aqui. Então, fez essas movimentações. Então, todas as expressões aqui, elas podem ser expressas de maneira analítica, né? Então, tem uma equação de reta, nesse caso, uma equação do plano, que é descrita por essa relação entre x, y e z aqui, ó, essa equação envolvendo x, y e z, que é gerada a partir dos pontos que a gente atribuiu aqui e que são possíveis de mudar. Eu posso, à medida que eu vou explorando a visualização, eu posso alterar a questão da informação, né, propriamente dita, de como visualizar aqui, por exemplo, mostrar a grade, não mostrar o conjunto sem os eixos, ou exibindo com os eixos, né? Então tenho várias formas aqui diferentes de informar sobre a visualização. E claro, posso criar outros planos, né? Posso criar outros objetos aqui, nos quais podem ser manipulados aqui, tanto do ponto de vista estáticos quanto do ponto de vista dinâmico. Quando a gente altera, por exemplo, o ponto C aqui, a gente tem esta variação, essa rotação que o plano está sofrendo aqui em torno dessa reta tridimensional. Muito bem, é importante frisar que, como eu disse, a equação do plano, ela é vista, na verdade, ela pode ser entendida como uma função de duas variáveis. Então, eu posso criar aqui relações e funções de duas variáveis do ponto de vista algébrico e colocar aqui nesta entrada, as entradas de informação. Então, para ilustrar isso, eu vou apagar aqui os objetos, para a gente focar só no objeto novo que a gente vai visualizar. À medida que vocês forem fazendo os exemplos e desenvolvendo variações, vocês podem salvar os exemplos, né? É permitido a vocês salvarem, claro, né, pelo GeoGebra, então recomendo que vocês façam isso. Bem, então, como eu disse, eu poderia mostrar a equação, mas eu vou mostrar uma relação. Então, y mais... Vamos colocar uma função de duas variáveis. Então, eu vou colocar z sendo igual a x mais y. Mais x mais y. Então, se eu tomo isso, eu estou criando um plano, né? Um plano bem simples. Você vê que automaticamente o f fica associado a essa relação. É importante aqui dizer que aqui eu estou descrevendo uma igualdade, né? Então, essa expressão aqui,
não é propriamente uma função de duas variáveis, que depois eu vou comentar a respeito das diferenças entre atribuição, né, e equação. Mas eu poderia criar aqui, ao invés de ser uma relação linear, como foi criado, eu poderia criar uma segunda relação que é não linear, do tipo x ao quadrado, por exemplo, olha, mais y ao quadrado. E automaticamente eu criei aqui um paraboloide, aqui, ó, uma figura gráfica, parece uma cumbuca, né? É uma grande cumbuca, se a gente entender aqui, e você vê que ela tá cortando, né, o nosso plano que a gente acabou de visualizar. Inclusive podemos visualizar a partir de cima aqui, ó, podemos verificar esse corte aqui, ó, aqui de maneira mais clara. Se a gente visualizasse em cima do plano, a gente teria exatamente o ponto de corte, né, onde o plano corta esse paraboloide aqui. Então as relações podem ser construídas das diferentes formas. Podia ser outras relações, poderia ser outra função, né, da forma x mais y, então você só teria uma informação linear em um. Poderia envolver o produto dos termos, né, x vezes y. Poderia tomar aqui, ó, vezes y, vezes y. E aí, claro que a função fica mais complexa de visualizar aqui, ó, mas ela tem em cima do plano XY, a gente consegue enxergar. Vou apagar esse primeiro plano, ele vai me exibir aqui, ó, a função, neste caso que a gente está interessado. Então, assim como outras relações que a gente pode construir aqui, né? Mostrei duas relações lineares, mas, por exemplo, uma função baseada em seno e cosseno, né, trigonométrica, seria y igual a seno de x vezes, olha só, quando é x só, a gente está mostrando em cima do plano xy, vai ser a função. Só que se eu fizer a rotação, na verdade, tomar a função de duas variáveis ao invés de ser só de uma, a gente vai ter o z, na verdade, né, com 3 dimensões, igual a x vezes y, por exemplo, para construir. E aí eu tenho a superfície que é gerada, olha só, por essa função aqui, ó, uma superfície toda ondulada aqui, né, que obedece, claro, à função xy. A gente vê de cima, pode ver lateralmente, poderia restringir sobre um intervalo a visualização e pode se explorar, né? Por exemplo, x mais seno de y, uma função de duas variáveis, e aí seria construída, e aí, ó, temos a função com a superfície e assim por diante. Então eu posso construir funções e relações, né? Não só funções, né? Mas relações também, como foi eu poderia mostrar no caso de uma circunferência. Um exemplo é z ao quadrado, isso mais y ao quadrado mais x ao quadrado igual a 1. Então automaticamente eu vou criar aqui uma esfera, né, cujo centro está na origem aqui do plano de coordenadas, e do plano não, né, no espaço tridimensional de coordenadas. E aí eu poderia explorar essas relações. Claro, aproximando, né, eu poderia aproximar mais a visualização. Veja que é uma esfera que a gente está vendo de cima, né, do plano XY, mas poderia estar vendo de baixo também, e assim por diante. Eu posso fazer qualquer tipo de manipulação aqui, assim como eu desejar. E explorar os outros objetos. Você veja que tem forma de construir polígonos regulares aqui dentro do espaço tridimensional,
né, círculos, né, a partir de vetores, né, de eixos de retas, interseção entre duas superfícies, tá? Obter a função que rege essa interseção, a criação de planos, né, diferentes formas, né, plano perpendicular, plano paralelo, assim como os objetos que a gente vai explorar daqui a pouco, e a própria esfera que a gente criou aqui a partir da equação algébrica, mas eu posso criar através da interação. A aferição de ângulos também é uma possibilidade aqui que a gente pode ter associada. Muito bem. Vamos explorar um pouco a questão da interseção. Então, vamos supor que eu tenha duas funções, ou uma relação, né, dois objetos descritos aqui, que é esse primeiro objeto e o segundo objeto descrito por uma relação que é um plano. Então, vou colocar y igual a x mais y. Tá? Vamos colocar mais 2y para ter uma inclinação diferente aqui. Isto. Agora perceba que vai acontecer entre... Opa, ele escolheu para criar um polígono, que é a função de criação do polígono, mas eu vou voltar aqui. Então, eu vou ter z igual a x mais 2y mais 2x, 2 vezes x. Então, eu criei aqui o meu plano. E observe que entre o plano e essa circunferência, ou melhor dizendo, essa esfera, tem uma região que intersecta ela. Eu posso explorar pelo objeto de interseção, que está aqui, ó, esses dois objetos, e ao selecionar, o que ele vai fazer? Automaticamente ele vai criar uma equação, ou no caso uma relação, que vai relacionar, que vai mapear esse objeto, né, ou esse objeto que a gente postulou aqui, ó, ele vai mostrar a equação da circunferência sobre esse plano aqui, ó, né, ou nesse espaço, que gera a interseção entre essas duas figuras. Você vê que é o corte aqui, ó, exatamente a região onde a interseção é o corte aqui, ó, onde há o plano e a esfera que se intersecam. Inclusive tem um segundo aqui que ele inseriu, né, porque eu copiei o comando. E aí eu posso explorar isso para diferentes formas, né, diferentes objetos que eu esteja interessado em trabalhar. Muito bem, uma coisa interessante que a gente pode explorar é que eu posso criar objetos com volumes dinâmicos, nesse caso aqui, e até explorar aspectos geométricos deles. Então, um exemplo, eu vou criar uma circunferência, e antes disso, eu vou criar um slider, que eu vou chamar de R aqui, ó, um valor R, que eu vou chamar de 2, e aí ele vai ter um valor que ele vai ser associado a um slider, e eu vou controlar eu vou fazer um valor dinâmico, né, para ele, que vai variar de 0 até 5. Então, vou restringir os valores de 0 até 5, perfeito. E aí vou criar a minha... neste caso, você vê que ele está trabalhando sobre o objeto 2D aqui, ó. Mas quando eu criei, automaticamente o slider é... Mas se eu clicar aqui novamente, ele vai aparecer as opções 3D. E aí eu vou criar uma esfera cujo a informação vai ser o centro e o raio da esfera. Só que o raio eu vou tomar como sendo esse controle deslizante. Então, eu vou criar a esfera, ele vai pedir para escolher qual que é o ponto que vai ser o centro da esfera. Eu vou escolher aqui, ó, esse ponto acredito que é 2 e menos 1,5. Então, escolhi completamente arbitrário e vou usar o R como sendo o valor do raio. Então, digitei R aqui e inseri. E aí você vê que aparece a circunferência aqui, ó. E ela vai aparecer com raio igual a 2. Está mostrada aqui, está exibida. Agora, olha que legal.
é que à medida que eu interagir com o slider, ele não está aparecendo, porque ele vai aparecer só na janela 2D, mas eu posso interagir com ele, ó, de tal forma que eu aumente ou diminua o raio da esfera. Por exemplo, nesse caso eu estou fazendo ele aumentar de uma maneira até o limite em 5, né, o valor em 5. Então ele está aumentando até diminuindo nesse caso. Então eu posso criar objetos que se modifiquem de maneira dinâmica aqui, né? Que tem algum tipo de aspecto de animação aqui que eu possa utilizar em algum exemplo, né, que eu eventualmente venha a tratar.